Penteado, programa Diálogo Cósmico. Namastê, pessoal da TV São Tomé das Letras, pessoal que me assiste no YouTube, namastê a todos. Hoje eu vou falar de um assunto bastante curioso, que me pegou de surpresa, que é sobre o Nikola Tesla, né? Eu acho que todo mundo conhece o Nikola Tesla, ele foi aquele grande cientista, muitos suspeitam que ele era ele mesmo um ET, que queria criar uma transmissão de eletricidade wireless, que transmitiria eletricidade pelo ar e você não precisaria pagar nada. O Edison, que era o chefe dele, tomou os louros da vitória das descobertas do Tesla e ainda criou a eletricidade de transmissão a cabo, que poderia evidentemente ser cobrada, né? Medida e cobrada. Então, por conta do Edison, hoje em dia você paga a conta de luz. Se não fosse por isso, né? O Tesla tem várias genialidades, inclusive me disseram que ele desenhou discos voadores e coisas desse tipo, coisas que, tipo um Da Vinci da vida, né? Uma pessoa muito à frente do seu tempo, com uma inteligência normal. E o Tesla em si mereceria um programa diferente à par. Mas já se falou muito de Tesla, né? Nikola Tesla, como... inclusive existe aquele Boris Petrovich, que foi sobrinho do Tesla, que fala sobre ele aqui no Brasil e tudo, né? É muito interessante a figura desse cientista, né? Mas uma coisa que eu não sabia, e que eu acho que vocês não sabiam talvez, né? Ou eu pelo menos não sabia, quem gosta mais talvez saiba, é que o Tesla tinha algumas superstições, ou que o Tesla tinha um lado místico, né? Por exemplo, com relação ao número 3, 6 e 9, chave secreta da energia livre. Tesla deixa uma frase misteriosa: se você soubesse a grandeza do 3, 6 e 9, você teria a chave do universo, né? Quer dizer, o Tesla morreu com 700 patentes mundiais, está dizendo aqui nesse site, é do OVNI Hoje. O OVNI Hoje, que é um site que produz conteúdo de ufologia muito bom. Eu leio o OVNI Hoje e eu simplesmente estou comentando o que o OVNI Hoje postou, né? Curiosamente, em inúmeras ocasiões, Tesla descreveu ter visto intensos clarões de luz, os quais eram seguidos por momentos de intensa criatividade e clareza. Aí eu já começo a pensar, não que ele seja ET, mas talvez que ele fosse um contatado. Porque essa coisa da intensa criatividade e clareza, quem é contatado, quem é chipado especialmente, né, é visitado por ET toda hora, é visitado por naves. E muitas vezes as pessoas, já em vigília ufológica, eu já passei por isso no meu quarto, aparece uma luz de um ponto de luz que emite um flash, né? E eu sempre soube que aquilo dá um efeito em você, é para implantar alguma coisa, é como se fosse uma transmissão, vamos dizer, um download de informação, uma pasta zipada, que está indo para o teu chip ou para o teu cérebro, sei lá como que isso é processado, né? As minúcias da tecnologia ET eu não conheço, eu conheço só a situação, e que você acorda diferente. Geralmente você vai dormir, ou você está dormindo e acorda só com clarão, e depois você acorda com ideias brilhantes, né? Você, por exemplo, se está desmotivado, fraco, você acorda bem. Se você está doente, você pode acordar curado. Se você, por exemplo, está procurando a solução para um problema, muitas vezes a mente fica mais clara e acha o problema. E no caso do Tesla, ele estava alegando que muitas das invenções dele, das 700 invenções dele, né, de gênio absoluto, vieram depois desses tais flashes. Se você me perguntasse, então, você acha que ele é um ET? Não, eu não acho que ele era um ET, eu acho que ele era um contatado. Entendeu? Dentro desse contexto dessas tais luzes, né? Que ele não seria ele mesmo um ET passando por humano, né? E ainda se submetendo às babaquices do Edison, que fez ele, que roubou
as glórias dele, ainda estabeleceu um sistema de cobrança, né, do que seria para ser algo grátis, né? Então, bom, aí o Tesla tinha umas outras coisas, né? Ele era capaz de imaginar e ver a invenção de sua mente durante esses momentos de clareza, com um detalhe, quase como um detalhe holográfico. Quer dizer, ele via os tais clarões e imaginava uma máquina pronta, né? Depois ele tinha algumas excentricidades, né? Ele tinha algumas coisas com relação a números. Por exemplo, ele nunca entrava num prédio pela primeira vez direto, né? Ele dava 3 voltas ao redor do quarteirão. Ele falava que o 3 era um número muito importante. E para ficar num quarto de hotel teria que ser múltiplos de 3, 6 ou 9, né? 3, 6 ou 9. Esses números seriam números criadores. Então, por exemplo, tinha que ser quarto 3, o quarto 36, o quarto 60, o quarto 93, entendeu? Quer dizer, alguma coisa desse tipo, né? Que ele acreditava nessas coisas, de que esses números eles eram números de poder, né? E ele ficava fazendo tudo em termos assim, ele queria 3 pãezinhos, ele queria 3 ovos fritos, sei lá, comia com 3 garfos. Mas em suma, ele tinha uma mania pelo número 3. O 3 ele né? O 6 e o 9 eu não sei muito bem como ele interpretava. O 3 é a trindade, né? O 3 no tarô é aquela figura feminina, a imperatriz, né? Ou seja, ela representa a mãe grávida, a fecundação, o nascimento, o começo das coisas. O 3 no candomblé vai para Exu, né? E Exu é a força que movimenta o mundo. Então, por exemplo, também no candomblé ele é o número do dinamismo, das ações, né? Na numerologia também ele é um número de movimento. Se você, por exemplo, se os números pares, né, tendem a ser estáticos, os números ímpares tendem a ser dinâmicos. Isso pessoas como a Cássia Faria, por exemplo, poderiam explicar melhor. Eu não entendo muito bem a simbologia do 3. Muitos de vocês que estão me ouvindo trabalham com numerologia e coisas assim, devem saber melhor. No cristianismo, a Santíssima Trindade, por que não seria a Santíssima Unidade, né? Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e todo aquele mistério em torno do que seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Quer dizer, o Pai é Deus, o Filho, imagina Jesus, e o Espírito Santo, né? Até hoje eu entendo dessa forma, né? O Pai é Deus, o Filho é Jesus e o Espírito Santo. Alguém sabe explicar? Outra que é muito interessante é a Trimurti, né? Indiana, são as 3... Krishna, que é Brahma, criador do universo, Shiva, o destruidor, que vem reciclar os universos, na verdade destruir os universos, pisar em cima, e Vishnu, que seria o preservador dos universos, né? Ele seria o equivalente a Krishna, o equivalente a Jesus, né? No sentido de dizer que ele vem trazer a paz, a preservação das coisas, né? Desacelerar a destruição. Então, por exemplo, geralmente você tem em todas as culturas essa coisa do 3, né? Do 3 como um número dinâmico, um número que não para, porque o 1 é só, né? O 2 é estático, ele fica parado, forma uma coisa binária que se fecha. O 3 é sempre um movimento. Tanto que, por exemplo, no amor, por exemplo, o 3 é um número perigoso, né? O triângulo amoroso, 2 pessoas gostam da mesma, ou uma gosta de cada, uma gosta de uma gosta do outro. Quer dizer, o triângulo amoroso nunca estabiliza, né? Ele sempre acaba em briga. Um dos 3 tem que sair, né? Ou ficar brigando, ou ficar meio que competindo, né? Então o Tesla tinha essas coisas, tinha essa relação com esses números. E essa história que ele falava dessas luzes,
que é uma coisa que para mim é questão de contato ET. Eu, por exemplo, já tive no meu quarto várias vezes, abri o olho e ver uma luzinha se apagando depois de acordar com um flash, tá? Também nas vigílias ufológicas acontece. Eu estou na vigília ufológica e de repente vem um puff, um flash, né? Que a gente fala assim, de onde foi isso? Quem bateu foto? Né? Ninguém bateu foto. Já fiz isso em vigília grande, que tinha 4, 5 pessoas e ficava assim, quem tá com a câmera na mão? Não, ninguém tava com a câmera na mão, né? Também, por exemplo, ontem mesmo eu estava numa vigília ufológica, né? Por eu estar de férias, eu estava numa vigília ufológica, numa plena segunda-feira, e coisa que é um sonho meu, né? Coisa que eu mais queria no mundo era morar numa cidade do interior para poder sair de carro e pegar fazer uma vigília ufológica de segunda-feira, né? Que eu sou limitado a sábados que tem um bom clima. Então, se o sábado está chuvoso ou nublado, pulou aquela semana. Então, por exemplo, eu estava numa segunda-feira estrelada, bonita, de repente eu vi passar uma luz. Uma luz, evidentemente não era avião, evidentemente não era nada, não era meteoro, não era nada, porque estava numa velocidade pequena para ser meteoro e estava numa velocidade alta para ser avião, e ao mesmo tempo estava andando de linha reta, já tarde da noite, não podia ser satélite, e tinha uma luz estroboscópica. Ela era branca, mas com uma luz estroboscópica, né? É diferente do avião que pisca. O avião pisca, não. Aquilo era brilhante e de vez em quando parecia uma luz de boate, assim. Como se tivesse uma luz de boate em cima da minha cabeça. Eu falei, não dá outra, isso aí é emanação de energia. E realmente eu acordei muito melhor, porque eu estava muito indisposto, muito estafado, muito estressado, muito cansado. E acordei outro, né, hoje, por conta dessa emanação. Tanto que eu fiz hoje vários programas, coisa que eu estava tendo dificuldade de fazer, porque eu estava tendo dificuldade até de sair da cama, até para tomar banho, entendeu? Então, assim, realmente, eu sei o que os ETs podem e o que os ETs fazem quando eles querem, né? Quando eles acham que devem fazer, né? Então, nada me tira da cabeça. Por exemplo, as pessoas perguntam muito se o Tesla era ET. Para mim, entendeu? Se ele tinha esse fenômeno dos flashes, que na verdade é como os ETs dão educação também para os outros ETs, né? Porque na verdade eles dão um flash na tua cara e você aprende um conceito. Eles implantam um conceito por essa forma de hipnose com luz, que a coisa entra na tua cabeça. O famoso, que a gente chama em ufologia, download de informação, né? Vai puff, puff, entendeu? Sai daquela... De alguma forma sai daquela luz e entra no teu cérebro e você não percebe que aprendeu. Você não percebe que mudou, você começa pouco a pouco a ter sensações diferentes e fala assim, poxa, por que eu não pensei nisso antes, né? É muito parecido também com 2001, com aquele filme 2001, uma Odisseia Espacial, que tinha um monólito e começa a fazer aquele barulho. E aí os macacos começam a ficar agitados e eles pegam um osso e começam a bater, começam a fazer coisas, começam a lutar com instrumentos. E quer dizer, a evolução da humanidade seria pautada por essas emanações, só que no filme é uma pedra negra que emite um som, um bip, né? Mas realmente parece ser assim que os ETs nos influenciam, né? Na verdade, na vida real não, no filme, por uns tais flashes de luz que devem ter sido usados com o Tesla, tá bom? Muito interessante, né? Eu achei bastante. Espero que vocês tenham gostado, se vocês não sabiam, e se vocês entendem de 3, 6 e 9, ou da importância do 3, 6 e 9 na numerologia, ou na cabala, ou na... Por favor, deixe sua contribuição aqui nos comentários, porque eu realmente não sei muita coisa, ok? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, e Namastê.